Meus amigos, muito bom dia. Hoje é quinta-feira, 22 de outubro, e eu estou aqui, feliz da vida, de estarmos juntos mais uma vez, dando início a um Papo das 9, num dia muito especial. Já já a gente vai falar por quê, penso eu, é um dia muito importante, para um contingente numeroso de pessoas no nosso planeta. Mas eu vou começar por ele. Vou começar o Papo das 9 sempre com o amparo de uma ideia que permita uma boa meditação, uma boa reflexão para a gente aquecer os neurônios na largada de mais uma jornada, buscando inspiração para a vida, para as escolhas certas, para aquilo que possa nos fazer agentes do bem, para nós, para nossos familiares, para nossos amigos, para nossos vizinhos, para nossos colegas de trabalho, para a nossa cidade, para o nosso país, para o nosso planeta. Está tudo conectado, estamos todos interligados. Quando a gente cuida do nosso equilíbrio e serenidade, estamos, não é exagero nenhum dizer isso, estamos também trabalhando o equilíbrio e a serenidade do planeta. A mensagem é 65. Amigo, se por força de sua profissão é obrigado a lidar com o público, não perca a sua paciência. Sabemos que é difícil manter-se calmo diante de certas pessoas que já chegam irritadas, que são exigentes e não mantêm uma linha de boa educação. No entanto, é nesses casos que se deve evidenciar nossa virtude de calma e paciência. Controle seus nervos e procure compreender e servir com amor. Em tempos de pandemia, as pessoas estão mais pilhadas, enervadas. Como a paciência é uma virtude escassa, é evidente que nós não teríamos problemas em identificar esse ponto de fervura que tem sido alcançado com alguma facilidade. Pastorino chama atenção nessa mensagem para quem trabalha com o público. Quem está no varejo, no balcão, numa lanchonete, numa padaria, caixa de supermercado. Quem trabalha em portaria, zeladoria. Os entregadores, de delivery. Os bancários. Enfim, a gente vai ver por aí um contingente numeroso de trabalhadores que lidam todo santo dia, ossos do ofício, com o público. E aí temos uma questão. Essa questão é importante mesmo. Reconhecemos, repito, que o período da pandemia, por várias razões, precipita uma angústia, uma ansiedade, um nervosismo, uma impaciência. E nós estamos sujeitos a explosões. O coitado que está ali, fazendo o seu trabalho, e se depara com toda sorte de energias mais ou menos equilibradas, tem lá a sua razão de dizer: meu Deus, como eu estou aqui absorvendo questões que não são propriamente minhas. Mas veja, meu amigo, minha amiga, nós podemos nos proteger disso. Nós podemos eu não vou dizer blindar, que é uma palavra que nesse caso eu não gostaria de usar, mas a gente pode se proteger. A gente pode adotar uma postura mental refratária aos ataques tóxicos, às farpas venenosas, que eventualmente sejam dirigidas a nós, mas não por nossa culpa ou mérito. É porque a pessoa já chegou na sua frente carregada. E sim, nós temos a opção, é difícil, mas nós temos a opção de não absorver essa energia ruim. Ela não é nossa. Ah, mas a pessoa falou isso para mim. Ah, mas a pessoa fez um gesto para mim. Ah, a pessoa me pareceu tão arrogante. Isso pode, se você escolher,
não te afetar. Pela consciência de perceber que não é contra você. A pessoa está em desequilíbrio, ela está surtada, ela está psiquicamente vulnerável, ela está necessitando de cuidados. Sabe lá Deus que experiência de vida essa pessoa trouxe na hora de ter um contato com você. Que dissabores, que frustrações, que tragédias pessoais, que angústias. Então, não fulanizar a questão, não achar que um gesto de má educação, uma postura maleducada, arrogante, indelicada, insensível, seja dirigida a você pessoalmente, não. Qualquer pessoa que estivesse no seu lugar, provavelmente, receberia esse mesmo petardo. E nós temos, repito, o poder, nós temos a opção de não acolher esse petardo. Para isso é preciso reforçar a retaguarda, é preciso alinhar o pensamento, é preciso buscar um ponto de equilíbrio dentro de você, assim, pela prece, pela meditação, a higiene mental, essa conexão que você faz com a sua serenidade, o seu equilíbrio, a sua temperança. E isso vira um condicionamento. A gente pode se condicionar para isso, a gente pode se preparar para isso. É uma opção. É uma opção. Então tenhamos o cuidado sempre de não nos vulnerabilizar tão gratuitamente. Tão gratuitamente. O povo do YouTube está pedindo para eu reconfigurar aqui a conexão. Eu vou fazer isso e seguirei aqui no Instagram. Depois a gente faz a transposição do Instagram. Deixa eu ver aqui, pessoal. Vou dar uma esfregada aqui, ver se melhora. Se não melhorar, eu refaço a conexão. Digam-me, melhorou a conexão ou não? Enquanto isso, eu dou tratos à bola. Pastorino, portanto, nos convida a essa paciência. A essa paciência que precisa ter lugar no nosso dia a dia. No contato com o público. Vou encerrar aqui no YouTube e vou recomeçar. Ok? Para a gente tentar novamente. Vamos tentar novamente a conexão. Coisas que só acontecem ao vivo. E a gente ao vivo, quem trabalha em televisão e quem trabalhou tanto tempo como eu, está trabalhando ainda em TV a cabo, obviamente tem a obrigação profissional de, quando o bicho pega, não se atormentar. Olha aí a questão da paciência, não adianta. Você está ao vivo, as coisas não acontecem como você gostaria, o que você vai fazer? Você vai tocar o barco. É isso que se espera de nós. Então estamos recomeçando a transmissão, vamos ver se agora vai ser diferente. Enquanto isso, seguimos. Qual é o livro? O livro que eu estou indicando para vocês. Vez por outra falamos aqui da milícia. Explicamos que milícia é máfia, que não é possível romantizar a milícia como sendo digna de proteção. Eu vou pagar a taxa de segurança. Eu vou pagar a taxa de proteção. É melhor pagar do que não pagar. Não, a milícia é bandidagem, milícia é máfia. Eles agem com truculência, violência. Eles agem de uma forma que a gente não deve tolerar. Países vizinhos ao nosso, como Colômbia, mais acima na América do Norte, México, você vai ter quadrilhas organizadas que estenderam seus tentáculos na direção do Estado, e isso teve um custo, ainda tem, enorme para o interesse público. Então vamos lá. Recomendo o livro A República das Milícias, do meu colega jornalista Bruno Paes Manso. Quem tiver curiosidade, quem quiser entender, acessando dados oficiais, estatísticas, ocorrências, fatos, que ajudam a explicar, nos últimos 20 anos, pelo menos, a progressão da atuação da milícia
principalmente no Rio de Janeiro, mas estendendo seus tentáculos em outras direções. A minha recomendação, portanto, é que vocês tenham em mãos o livro A República das Milícias, do jornalista Bruno Paes Manso. É o assunto do momento, mais do que nunca, porque as ramificações da milícia vão longe. E a gente, como diz aquele ditado que foi musicado pelo Zeca Pagodinho, né? Camarão que dorme, a onda leva. Então a gente precisa estar bem informado, especialmente no período pré-eleitoral, porque boa parte dos candidatos a vereador e alguns candidatos a prefeito não entendem a milícia como uma ameaça à ordem pública, à segurança pública e à lei e à ordem. Não entendem assim. Usam a milícia para seus fins políticos, eleitorais, e depois são usados pela milícia. Isso tudo precisa ser devidamente denunciado e a gente, com a devida clareza, não deveria renunciar à informação que nos chega sobre o que é a milícia. Por que ela precisa ser combatida vorazmente? Por que a gente não deve tolerar, admitir, passar pano em relação às ocorrências envolvendo milícia? Porque normatizar a milícia significa rendição à bandidagem. Não desejamos isso, nem para o Rio de Janeiro, nem para o Brasil. Sugestão de doação? Bom, eu falei já no Papo das 9 da Associação Saúde Criança, de uma amiga que eu tenho, pediatra do Hospital da Lagoa, que agora está totalmente dedicada a esse projeto, Saúde Criança, que já, os números são impressionantes, em quase 30 anos, 75 mil famílias assistidas. Não é só com cesta básica, é com curso profissionalizante, alimentos, remédios, eventualmente roupas, obras custeadas pela Associação Saúde Criança para emprestar dignidade ao lar de pessoas miseráveis, porque existem as doenças causadas pela miséria. Pneumonia recorrente. Aí você vai ver onde é que você mora, meu filho. Eu moro num barraco lá no Morro do Macaco Molhado. E aí você vai ver que o barraco é úmido, que toda vez que chove a água passa por aquela telha surrada de amianto, escorre pela parede. Quem mora ali fica sujeito às doenças que se revezam e vão parar na rede pública de saúde. Pois bem, o projeto nasceu da constatação de que miséria e pobreza determinam estados patológicos e determinam espaços que pessoas desassistidas materialmente ocupam na rede pública porque não têm dignidade onde moram, não se alimentam adequadamente, não tem água filtrada. Não tem água filtrada. A gente vive num país com 25 milhões de brasileiros que não têm acesso à água potável. Então nasce o Saúde Criança, que vai mudar de nome. Então eu estou dando a boa notícia aqui. Semana que vem, dia 27 de outubro, a Associação Saúde Criança, o entendimento do pessoal da organização é de que o nome já não expressa a ordem de grandeza desse trabalho, vai muito além da saúde, da ausência de doença. Então vai se transformar no Instituto DARA, Saúde e Desenvolvimento Humano. E eu estou muito feliz que eu conheço esse projeto praticamente desde o início. Esse projeto é premiado internacionalmente. Quem quiser dar um confere ainda no site da Associação Saúde e Criança vai ficar impressionado com a quantidade de prêmios, de reconhecimento, de pessoas inclusive laureadas com o Nobel da Paz, como o economista Mohamed Yunus, que criou o microcrédito. Ele conhece esse projeto. É um projeto fenomenal, porque ele muda a realidade das pessoas. Ele combate a desigualdade estrutural. Então, o Instituto DARA é muito bem-vindo. Muda de nome, mas não muda os efeitos benéficos dessa instituição. Então fiquem ligados, apoiem, ajudem.
especialmente nesse período de tormenta, que implica em menos dinheiro circulando na economia, menos recursos assistindo aos mais pobres. E a gente precisa estar ligado nisso. Sempre. Muito bem. Comecei o Papo das 9 dizendo o quê? Hoje é um dia muito especial. Para um contingente numeroso de seres humanos. Por quê? Porque ontem deu-se ampla publicidade à declaração dada pelo Papa Francisco num documentário exibido no Festival de Cinema de Roma, em que pela primeira vez na história da Igreja, um Papa declara em alto e bom som sua simpatia pela união civil entre homossexuais, deixando claro que o Papa não tem nenhuma intenção de mudar o sacramento da Igreja que estabelece o casamento entre homem e mulher. Isso faz parte da doutrina católica, isso não foi modificado. Nem se o Papa quisesse, conseguiria. Penso que a maioria absoluta dos cardeais, assim, o corpo da Igreja, por razões teológicas, na visão da Igreja, casamento religioso se dá entre homem e mulher. Entretanto, não considerem pouca coisa que o Papa Francesco, ao manifestar abertamente, publicamente, seu endosso, sua simpatia pela ideia da união civil entre homossexuais, reconhecida a união por lei, isso tem uma reverberação tão importante num mundo onde, em 6 países, homossexuais são condenados à pena de morte por serem homossexuais. Arábia Saudita, Sudão, Iêmen, Nigéria, Somália e Irã. Ser homossexual nesses países implica no risco de você ser condenado à morte. E apenas 26 países do mundo determinaram por lei o direito da união civil entre homossexuais. E graças a Deus o Brasil, desde 2011, por determinação do Supremo Tribunal Federal, fez do nosso país um país que permite a união civil entre duas pessoas que se amam e que eventualmente são do mesmo sexo, e isso não invalida a legitimidade do amor que elas sentem uma pela outra. Isso é muito importante, porque encontraremos no mundo católico mais de 1 bilhão de pessoas, aqueles que manifestam explicitamente preconceito e intolerância contra pessoas que tenham outra orientação sexual. Ah, André, mas é a opção. Não, não tem opção sexual. Não existe opção sexual. Orientação sexual é aquilo que a pessoa é. E quando você não respeita o outro pelo que ele seja, não há nada de cristianismo, não há nada evangélico aí. A intolerância em nenhuma hipótese. Ela deve encontrar a guarida de qualquer religião e principalmente do cristianismo. Então temos aqui uma situação curiosa. O Brasil é um país que pertence a esse seleto grupo de 26 nações que determinaram a legitimidade, a legalidade da união civil entre homossexuais. Ponto para o Brasil. Aonde o Brasil não conseguiu avançar? Não existe lei contra homofobia. O máximo que avançamos foi uma decisão também do Supremo Tribunal Federal do ano passado que, por maioria, decidiu, enquanto não houver uma lei que puna homofobia, crimes homofóbicos são semelhantes ao crime de racismo. Não temos lei contra a homofobia, mas temos lei contra o racismo. Então o STF determinou. Enquanto o Brasil não tiver uma lei clara, objetiva, punindo crime de homofobia, o crime de racismo será usado
no Código Penal como o fio condutor das denúncias de homofobia. Quem praticar algum crime homofóbico poderá responder por racismo, que é um crime inafiançável. É pouco. Por que não conseguimos ter uma lei que puna a homofobia? Porque existe uma bancada religiosa que entende que há uma ameaça a essas tradições mais conservadoras e extremistas, essas denominações cristãs radicais, cujos líderes, na sua pregação, falam do homossexualismo de uma forma dura, com palavras duras, que podem ser entendidas como manifestações de preconceito e intolerância ou homofobia. Então vejam a situação do Brasil. Homofobia é crime equivalente ao de racismo. Não tem a lei que transforma a homofobia em crime. E por que não tem a lei? Porque lideranças religiosas temem que a lei se volte contra si nas suas pregações. Elas podem ser entendidas como homofóbicas. É uma questão, porque o Estado é laico. E se o Estado é laico, todos têm o direito de ser o que são. E não podem ser estigmatizados por isso. Razão pela qual as igrejas podem até o direito ao credo. Liberdade de credo é constitucional também. Você pode afirmar, como o Papa afirma, aqui a gente não vai ter casamento entre homossexuais, porque a doutrina da igreja é essa. Mas o Papa acolheu os homossexuais. O Papa acolheu de uma forma muito, muito bonita e de uma forma que não deixa dúvidas sobre a orientação da igreja em relação a esse tema. Eu faço questão de reproduzir aqui as palavras do Papa, exatamente como ele verbalizou neste documentário, que virou notícia ontem, porque o Papa aparece dizendo o que eu vou repetir, e que sinaliza não apenas para a comunidade católica, mais de 1 bilhão de fiéis no mundo, mas também para a humanidade inteira, porque o Papa é um líder político também, ele é chefe de Estado, o Vaticano é um Estado. É uma sinalização muito importante que mostra, olha, o Papa acolheu os homossexuais, então quem se diz cristão e estigmatiza os homossexuais, fica ali meio na berlinda. Governadores e prefeitos, presidentes, que se dizem religiosos, cristãos, eventualmente são até católicos, podem, eu diria, ficar agora um pouco mais comedidos, porque o Papa falou o seguinte, olha só: homossexuais têm direito de fazer parte de uma família. Eles são filhos de Deus e têm o direito de constituir uma família. Ninguém deve ser expulso ou ser forçado à infelicidade por conta disso. E mais, ainda o Papa Francisco: o que precisamos criar é uma lei de união civil. Dessa forma, os homossexuais estarão legalmente protegidos. Eu me coloco a favor dessa ideia, disse o Papa. Ai, 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 Francesco é o homem antenado com seu tempo e com a necessidade da prática do amor. O amor cristão alcança a todos indistintamente. Não vamos confundir as coisas. Bom, aqui, meus amigos, ontem o Ministério do Meio Ambiente determinou, estou mudando de assunto, tá? Outra notícia, antes de passar para as perguntas. O Ministério do Meio Ambiente determinou ontem o regresso de 1.400 agentes e brigadistas que estão combatendo incêndios no Pantanal, na Amazônia e em outros lugares do Brasil. Motivo: falta de dinheiro. 1.400 agentes combatendo incêndios, boa parte deles criminosos, no Pantanal, na Amazônia e em outros lugares do Brasil. Já é um número pequeno.
foram orientados pelo Ministério do Meio Ambiente a interromper seus trabalhos e retornarem às suas respectivas bases. Motivo: falta de dinheiro. Aí eu emendo aqui: falta de dinheiro ou de interesse? Quais são as prioridades? Eu fico assim, eu não tenho palavras, eu fico estupefato, né? Eu fico estupefato. Um ministro do Meio Ambiente que implodiu o Fundo Amazônia, que tinha 3 bilhões de reais de recursos externos para que nós fizéssemos uso da forma que bem entendêssemos. E o Fundo Amazônia ajudou a financiar boa parte dos equipamentos que estão sendo usados agora pelo Preve Fogo. O ministro do Meio Ambiente que praticamente cancela a aplicação de multas ambientais. Praticamente zerou a cobrança de multas. Precisando de dinheiro. Aí quando falta dinheiro, a gente faz que leitura dessa situação? Eu não tenho palavras. Eu não consigo me expressar a respeito desse assunto sem ser enérgico e quase indelicado, mas eu não quero fazer isso hoje. Eu só quero reportar a vocês o absurdo de viver num país que todo ano pega fogo e de uns tempos para cá, na verdade nesse mandato do presidente Bolsonaro, a gente viu o desmonte das políticas ambientais, dos recursos carimbados que estavam irrigando políticas de combate às queimadas, combate a desmatamento. É doloroso. Isso vai passar. Esse povo, pelo rodízio da democracia, vai deixar de fazer esse tipo de antipolítica, de praticar o anti-ambientalismo, né? De combater o que deveria proteger por lei. Por último, mas não menos importante, eu também não sei comentar, eu não consigo encontrar as melhores palavras para mostrar como o presidente Bolsonaro deixa um legado sombrio toda vez que ele se contrapõe à ciência e se contrapõe até ao ministro que ele teve o cuidado de colocar à frente da pasta da saúde, um general, para cumprir ordens. Esse general esteve em São Paulo anteontem e anunciou que não faltaria apoio do governo federal para a vacina do Instituto Butantan junto com Sinovac. Sinovac é um laboratório chinês, mas a vacina ela é o resultado de um trabalho que congrega cientistas do mundo todo. É falso dizer que a vacina é chinesa. Não, a vacina fabricada a partir de um laboratório chinês conta com a contribuição de cientistas do mundo todo. Aí o presidente Bolsonaro, num arroubo ideológico infame, diz para uma seguidora que cometeu o despropósito de fazer um comentário numa página da rede social do presidente: ministro Pazuello é um traidor, deu moral para o governador de São Paulo, o senhor não vai fazer nada? Pronto, fez. Fez o quê? Impronunciável. Não é possível que a gente tenha uma tosquice dessa de dizer, não, mas a vacina é chinesa e pode ter outros interesses. Meu amigo, se a vacina vier de Marte, Júpiter, Saturno, se vier do inferno, se a vacina vier do inferno, mas a Agência Nacional de Vigilância Sanitária confirmar segurança e eficácia, eu, André, estou na fila para tomar a vacina. Alguém vai dizer, você sabe que essa vacina veio do inferno. Eu vou falar, bom, mas ela é segura? É eficaz? Ó, pode botar, estou dentro. Eu não estou entendendo isso. Estamos numa pandemia que já vitimou quase 160 mil brasileiros. A vacina protege a vida da gente. Eu vou criar caso porque essa vacina está vindo de um laboratório chinês. Se a Anvisa confirmar que é segura e é efetiva, eu vou fazer beicinho? Não, mas é chinesa? Pelo amor de Deus. Todo respeito, não faz sentido. Tanto que o presidente da Anvisa, numa declaração muito corajosa, disse:
Não teremos interferências externas. Venha de onde vier a vacina, sendo segura e tendo efetividade, nós vamos chancelar. Ontem foi divulgada uma pesquisa Datafolha mostrando qual a posição da população brasileira em relação à vacina. Se é contra ou a favor. Foram 4 capitais: Rio, São Paulo, Belo Horizonte e Recife. 80% em média da população dessas cidades. Belo Horizonte mais de 80%. Completamente a favor da vacina. Quando chegar, vamos usar. E tem que ser para todos, não é para uns ou outros. Todo mundo vacinar. Eita Deus! Eita! Que é isso? Vamos lá, gente. Agradecendo ao Anderson aqui o envio das perguntas. Sigamos. Tá aqui. Vamos lá. Antônia Rampanelli, de Florianópolis, me pergunta sobre o 5G, se eu já ouvi falar sobre ser nocivo à vida de pequenos seres e a longo prazo para nós humanos. Essa questão das ondas eletromagnéticas perturbarem ou alterarem algo no nosso metabolismo, no nosso organismo, existem sim pesquisas que tentam mostrar eventuais impactos. Não é só do 5G, não. Ondas eletromagnéticas, quando você se lembra quando lançaram celular, não é nem smartphone, primeira geração de celular, já falavam, olha, a aproximação do celular aqui do centro do sistema nervoso pode causar alguma alteração, etc. Eu confesso que eu não vi até hoje nenhum estudo sério. O que é um estudo sério? Um estudo publicado numa revista especializada na área da saúde, ou uma revista científica. Eu estou falando do prestigiado, por exemplo, prestigiada publicação britânica Lancet, ou as prestigiadas revistas Science, né? Eventualmente a Nature, se fizer um mapeamento dos impactos causados, no caso, pelo 5G em seres vivos. Então, eu aguardo ansiosamente a publicação de pesquisas chanceladas pela comunidade científica que possam, eventualmente, desqualificar essa tecnologia por representar risco a nós. Até que isso aconteça, eu não estou inclinado a fazer assim alertas ou reverberar denúncias que não estejam suficientemente embasadas. Se comprovar, a gente começa aqui a denunciar o problema ou o risco. Rita de Cássia, Juiz de Fora. Beijo aqui no povo de Juiz de Fora, muitos amigos por lá. O que você pode dizer de candidatos que usam nomes bizarros e propagandas que mais parecem comédia? Penso que as propagandas deveriam ser levadas mais a sério. Olha, Rita, eu acho que isso só acontece porque tem uma parte do eleitorado que, infelizmente, parece que só presta atenção em candidatos com nomes bizarros ou com palhaçadas infames que a gente vê na televisão, né? Então, me parece que é uma orientação dos marqueteiros dos partidos, né? Dizem assim, uma pessoa que não tem conteúdo, uma pessoa que não tem o que dizer, então fala qualquer coisa. Ou então, já que você tem tão pouco tempo, marca a tua candidatura com uma palhaçada. Eu acho isso péssimo. Do meu ponto de vista, é um desastre. Quer dizer, eu jamais votaria em alguém que usa um nome engraçadinho ou que faz piadinha na hora de se apresentar como candidato. Eu comigo aqui. Agora, tem gente que acho que vai ficar, eu diria, não vou dizer entusiasmado, vai olhar, aquele cara é engraçadinho, você guarda o nome engraçadinho, eventualmente simpatiza com o nome engraçadinho, depois você vê a picaretagem engraçadinha que esse candidato aprontou para você. Eu confesso que isso revela um pouco o nível de deseducação, né? O baixo nível de escolaridade de uma parcela importante da população brasileira, e explica por que esse tipo de campanha eleitoral
com candidatos, como você disse, que usam nomes estranhos, bizarros, e propagandas que mais parecem comédia. Por que isso acontece por aqui? Eu apenas lamento, porque eu acho que isso é muito revelador do nível de uma parcela do eleitorado. Obviamente, as pessoas mais esclarecidas politicamente têm o dever de, com muita educação, muita serenidade, em havendo a oportunidade de conversar com alguém que não tenha tanta informação ou interesse e são eventualmente vulneráveis às propagandas enganosas, que haja uma conversa, que você diga, olha, fica ligado, não vota na base da troca de favores, não vota porque é engraçadinho, não vota porque é bonitinho, né? Por favor, não faça isso com você, não faça isso com o Brasil. O Brasil é mais, você também. Cláudia Corsino é do Porto, Portugal. Ela diz o seguinte: morei em Milão, te fiz essa mesma pergunta e faço de novo. Após a segunda onda de Covid-19 por aqui, o Brasil não deveria fazer lockdown? O Brasil não faz, nunca fez lockdown. O Brasil não tem condição de fazer lockdown agora. Você perguntou a minha opinião. O Brasil fez a sua escolha. E o Brasil, eu digo, governos e parte expressiva da sociedade. Não sei dizer se é a maioria. Eu conheço muita gente que continua confinada. Muita gente que continua em isolamento. E muita gente que está, portanto, se protegendo adequadamente. Ontem tivemos a perda de um senador do Rio de Janeiro, com a idade de 83 anos. Aqui é nossos sentimentos, a família do senador. Ele partiu pela Covid. E ele, como senador, uma figura pública, por isso eu faço esse comentário, usou as redes sociais mais de uma vez para menosprezar o risco da Covid, se associando ao negacionismo de Bolsonaro. O atual ministro da Saúde, o general Pazuello, que eu citei há pouco, está com Covid. E quem cobre o dia a dia do general Pazuello lembra que ele passou os últimos dias circulando em eventos por aí, sem máscara, onde havia aglomeração. Ele pegou o ministro da Saúde do Brasil. Está, neste momento, recolhido no hotel de trânsito, né, dos militares, isolado pela Covid. Não é brincadeira. Agora, lockdown, se você hipoteticamente estabelecesse por decreto, prefeito, governador, até o presidente, isso nunca vai acontecer, nessa altura do campeonato eu não acredito. Sinceramente. Lockdown, para quem não associou o nome à pessoa, é paralisação geral. Para tudo, ruas vazias, quem for para a rua é multado, é nesse nível. Não acredito. Tomara que eu esteja errado. Não acredito. Mesmo. Maria Rita Lemos é psicóloga. Não diz de onde é. Me pergunto o que acho da terapia de vidas passadas. Ela diz ter muitas restrições a essa modalidade de terapia, porque como espírita, ela se diz espírita, sei que o Pai nos colocou um véu do passado e no futuro. Vamos lá. Maria Rita, você perguntou a minha opinião. Eu sou contra a terapia de vidas passadas por hipnose. É uma violência contra o que a natureza, o que o Pai determinou como esse véu que não permite que a gente tenha a memória das vidas passadas. Isso não se dá por acaso. Então, quando você, pela hipnose, retrocede na linha do tempo e acessa essas memórias, isso é uma temeridade. Eu não estou nada seguro para fazer qualquer linha de defesa a esse gênero de TVP. Agora, por indução, eu conheço mais de um psicólogo que usa o recurso da terapia de vidas passadas em situações específicas. Portanto, não é qualquer pessoa que faz TVP. Psicólogos éticos querem rastrear e saber por que você quer fazer isso. Tem que ter um motivo. E não pode ser curiosidade, eu quero saber o que eu fiz. Não aplicarei
a TVP, a terapia de vidas passadas, em pessoas para atender a meras curiosidades. 2. E é um caso real que eu vou contar. Uma pessoa portadora de cefaleia, dor de cabeça terrível, procurou os melhores especialistas, procurou o que há de mais importante, moderno, top de linha na medicina para tentar resolver esse problema. Não conseguiu. E prova isso. E já está um pouco estressada e intoxicada dos medicamentos eventualmente pesados para tentar combater a cefaleia. Procura a psicóloga que tem o recurso da TVP, faz a anamnese e descobre que a tentativa ali é tentar resolver o problema da cefaleia. O que eu vou contar é um caso real. A psicóloga em questão aceita fazer o tratamento por indução, não é hipnose, por indução. Induz ao sono, ao relaxamento, começa a tentar fazer com que a pessoa, num estado de quase sonolência, possa, se isso acontecer espontaneamente, o terapeuta estimula e interage com a pessoa nessa memória. O entendimento de quem pratica TVP nesses termos é que esse movimento espontâneo, retrocedendo na linha do tempo e acessando arquivos de vidas passadas, se dá de forma certeira apenas e tão somente nas memórias que já estão em condições de serem acessadas. E no caso dessa moça, descobriu-se que a cefaleia tinha origem numa decapitação traumática. Eu não consigo imaginar uma decapitação que não seja traumática. Mas no caso dela, isso se perpetuou ou se cristalizou numa manifestação sensorial de dor, de cabeça. Eu já li alguns livros sobre esse assunto, eu, portanto, estou convencido de que sim, existem situações em que a terapia de vidas passadas eventualmente pode ser aplicada com sucesso. É a minha opinião. Não sou dono da verdade, tá bom? Tá aqui, André, pessoal chamando a atenção sobre o termo homossexualismo que você usou ainda há pouco. Não me lembro de ter usado e se usei, perdão. Homossexualismo é uma palavra equivocada, porque alude a uma patologia, doença ou problema. E a própria Organização Mundial da Saúde erradicou, e já tem tempo, muitos anos atrás, a aplicabilidade dessa palavra. O certo é homossexualidade. Se falei, peço perdão. Adriana Correia, Porto Alegre. André, como tu te protege? Como tu te protege, tchê? Contra os ataques espirituais dos irmãos encarnados e desencarnados. Olha, gente, eu nem penso nisso. Eu penso na minha sintonia, na minha conexão. Eu penso em fazer a minha parte da melhor maneira possível. Eu peço ajuda. A gente está num mundo de provas e expiações. A gente está num mundo onde existe a maldade, né? Então a gente precisa estar numa boa sintonia. Como é que estabelece-se uma boa sintonia? Por palavras, por atos, por pensamentos, por sentimentos. Tudo isso vai determinar uma frequência confortável aonde eventuais opositores não encontram campo magnético, não encontram facilidades para produzir ataques. É algo por aí. Mas nesse mundo nenhum de nós está isento, livre, de situações adversas causadas pelas razões que você colocou. Faz parte do jogo. A gente tem que sempre... Foi tão bonita a forma como se deu o desligamento da política, né? De um ex-presidente do Uruguai, José Pepe Mujica, que ele falou, foram suas últimas palavras ao abandonar o posto para o qual ele foi eleito como senador. Diante da Covid, ele falou: eu não posso fazer política, porque política é contato com as pessoas, eu estou ocupando um cargo que pede o exercício da boa política, e se eu não posso fazer
a minha função de senador, eu abro mão do cargo. E ele abdicou. Junto com outro ex-presidente, o Sanguinetti, também de idade avançada, os dois se abraçaram, de correntes políticas opostas. Foi linda, linda a despedida do Mujica. E ele disse, mais ou menos assim no discurso, deixa eu ver se eu acho o discurso de despedida dele, que foi lindo, que foi endereçado aos jovens e... a reportagem que eu acessei aqui não fala, mas ele disse assim, eu queria dizer especialmente para os jovens que o importante na vida não é vencer. Não tenho como pretensão vencer na vida. Tenho como pretensão se levantar toda vez que cair. A cada queda, levante-se. Foi linda a maneira como Pepe Mujica se despediu, né? Alguém perguntou lá o Dimitri, alguém sabe se ele vai hoje no Estúdio I? Vou no Estúdio I sim. Então vamos lá, seguindo em frente. Rosa Araújo de Belo Horizonte, André, por favor, o que nos diz sobre a morte do médico do Rio de Janeiro, que morreu e fazia parte do grupo que testava a vacina? Bom, claramente ele não morreu em função dos testes na fase 3 do imunizante testado pela Universidade de Oxford, com consentimento da Anvisa, um rapaz de 28 anos, João Pedro, o nome dele, trabalhava em 2 hospitais, um público e um privado na Zona Norte do Rio de Janeiro, e se habilitou como voluntário a fazer parte do grupo numeroso de pessoas que receberiam, sem saber, ou o imunizante ou o placebo, que é uma substância inócua. Não tem nenhuma propriedade ali de combate à Covid. Existem os protocolos de confidencialidade. Não é possível dizer, nesse momento, oficialmente, qual foi a causa-morte. Mas todas as instituições envolvidas nos testes, a Universidade de Oxford, o laboratório responsável pelo imunizante e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, todos consensuaram que não havia motivos para interromper os testes. Para bom entendedor, minha palavra basta. Não foi o imunizante. Eu lembro que há 10 dias atrás a Johnson & Johnson interrompeu a fase 3 da vacina contra a Covid que eles estão testando, porque houve um óbito. Princípio da precaução. Não sabemos qual foi a causa-morte para tudo. Tão logo foi possível detectar que o óbito do voluntário não estava associado ao imunizante, a pesquisa seguiu em frente. Então, respondendo à sua pergunta, esse rapaz, cuja família, por favor, se tiver alguém assistindo ou um amigo, os nossos sentimentos, assim, é muito doloroso perder alguém tão querido, né? Um ente próximo de nós, pela Covid, mas me permitam dizer, esse rapaz estava no lugar certo na hora certa, ele honrou a profissão de médico, ele desencarnou em atividade na linha de frente contra a Covid, e se habilitou também como voluntário. Tudo que estava ao alcance dele fazer, ele fez. Então, é a maior pandemia do nosso tempo, e quem está em o grupo de risco mais exposto é o dos profissionais de saúde. É claro que seria melhor ele estar entre nós, mas se chegou o momento dele partir, eu não consigo ver honraria maior do que um profissional de saúde partir desse mundo, nesse momento, realizando seu ofício, ajudando, socorrendo, atendendo, acolhendo quem está doente, com risco de morte. O profissional se expõe. Então, nosso sentimento, viu? A família desse rapaz, de verdade, de coração mesmo, assim. Érica de São Paulo, meu pai desencarnou dia 5 desse mês de câncer.
É verdade que as pessoas que morrem de câncer demoram bastante para despertar no mundo espiritual? Ô, Érica, em primeiro lugar, mais uma vez aqui, a nossa... Sinta-se abraçada, em silêncio, assim, aquele abraço acolhedor, os nossos sentimentos, assim, para que você, respeitando o luto, tenha a ciência de que a vida continua e que seu pai, onde estiver, terá essa nova jornada livre de um corpo físico acometido de câncer. Desculpa, Eric, isso cai no território da generalização. Quando você pergunta, toda pessoa que morre de câncer demora bastante para despertar, não faz sentido isso. Cada desencarne é único, cada pessoa é única. Esse vagar no despertar espiritual, essa demora, digamos assim, que você está reportando, a se dar conta de que desencarnou e de que está em outra dimensão, são inúmeras variáveis que vão determinar maior tempo ou menor tempo de percepção do que houve e adaptação a esse novo plano da vida. O fato da pessoa ter câncer não tem o registro de que, André, mas todas as pessoas acometidas de câncer terão problema para despertar no mundo espiritual. Para mim não faz sentido. Ok? O que a gente pode dizer? Mas isso também varia de pessoa para pessoa. Quando a gente desencarna, o que é desencarnar? É sair do corpo. Mas você continua sendo você. Por que temos a influência do corpo por tantos anos na encarnação? Durante um tempo, essa influência do corpo, as rotinas, os hábitos, sentir fome, sentir sede, sentir frio, sentir calor, nos acompanham, embora o corpo físico já esteja separado de nós. Espírito não tem fome nem sede, espírito não tem calor nem frio. Então por que tem desencarnado que tem fome, sede, calor e frio? Porque a desacoplagem do corpo vai demandar um tempo maior ou menor, como eu disse, depende de pessoa para pessoa, para essa clareza. Assim, eu não preciso mais do que o corpo físico precisava. Eu não preciso mais dormir como eu dormia. Entendeu? E cada pessoa tem uma forma de se adaptar ou fazer a transição para esse plano. Razão pela qual a generalização não é cabível, nem nos termos que você colocou sobre pessoas acometidas de câncer que desencarnam por isso. Meus amigos, força, coragem e fé. Opa lá, Liverpool acompanhando, que legal. Tenham um ótimo dia, protejam-se, cuidem do corpo físico, cuidem da mente serena e tranquila, cuidem da ambiência de paz interior, não entrem numa faixa vibratória, numa sintonia que não seja aquela que lhe fortaleça, lhe dê serenidade, lhe dê confiança na vida. Tudo que hoje parece em ebulição, confuso, né, causa alguma perplexidade, haverá de se assentar no tempo certo. Depois da tempestade vem a bonança. Que todos tenhamos o privilégio de saber esperar esse momento de glória, em que tudo que está confuso haverá de se serenar. Fiquem com Deus, até amanhã, se Deus quiser. Tudo de bom.